estão? No programa de hoje, quero estar conversando com vocês sobre a dimensão da espiritualidade. O que é a espiritualidade? No momento, podemos acompanhar vários movimentos aí, principalmente dentro dos processos terapêuticos, das práticas integrativas, dentro da visão holística, abrangendo a espiritualidade como uma dimensão a ser cuidada. Mas hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a espiritualidade. Se fala muito da utilização das práticas integrativas e de técnicas vibracionais no auxílio ao cuidado desta dimensão. No entanto, eu venho propor a conversa um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, um pouco mais no sentido de pensarmos sobre essa dimensão. A espiritualidade, ela está relacionada com o nosso sagrado. Mas o que é o nosso sagrado? A espiritualidade ainda tem, devido à nossa cultura, uma conotação religiosa para muitos. E a espiritualidade a qual eu trabalho e falo sobre é a nossa essência, o nosso sagrado. E aí eu volto no que eu venho colocando desde o primeiro programa. O quanto eu me conheço, o quanto eu sei de mim, dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus desejos. Por quê? Esse autoconhecimento, ele nos permite sabermos, então, o que faz sentido para nós. Quando pensamos em sagrado, esse sagrado ele não é comum a todos. O que é sagrado para mim pode ser não sagrado para vocês. Então, é a constituição de uma dimensão que perpassa todas as outras. Um exemplo dessa constituição sagrada do nosso ser, a alimentação. Os alimentos, eles estão disponíveis para todos, mas nem todos gostam dos mesmos alimentos. E a forma com que cada um sente o sabor, sente a forma, a textura, é diferente. Porque os alimentos, eles também têm uma memória emocional. Então, quando a gente percebe essa dimensão da singularidade que compõe algo comum a todos, se percebe que há uma diferença. Quando pensamos na dimensão mental, fatos, informações são disponibilizadas de forma geral, como, por exemplo, o próprio conceito das técnicas vibracionais, das práticas integrativas. No entanto, é assimilado para cada um, faz sentido de forma diferente, porque isso está relacionado diretamente com quem somos. E aí eu pergunto, quem somos? O que queremos? Como gostamos? Porque essa dimensão de sagrado, ela precisa perpassar pelo autoconhecimento. A nossa espiritualidade é constituída por esse sagrado. A dimensão da espiritualidade ela é constituída pelo nosso sentir. Só que para sentirmos, precisamos ter consciência daquilo que realmente faz sentido. Por exemplo, no mundo das informações, nós vivemos hoje uma era extremamente tecnológica, onde nós temos um acesso muito rápido a todo tipo de informação. Mas, inclusive, somos criticados em muitos momentos se não nos atualizamos rapidamente frente a esse fluxo de informações. Mas será que tudo o que nós ouvimos, vemos, lemos, faz sentido? Talvez algo que seja tão bom, que é essa evolução, será que isso não está nos trazendo uma desconexão de quem realmente somos e do que realmente gostamos? Então,
propõe assim, a reflexão realmente deste processo, de como estamos inseridos, né, no momento atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque o desequilíbrio da dimensão espiritual, ela acarreta na diminuição da nossa energia vital, da nossa disposição de viver, ou seja, a nossa desequilíbrio em relação à alimentação, desequilíbrio do sono, a nossa mente acelerada, as nossas emoções confusas. Só que uma das dimensões que deve, né, ser percebida é a questão dos conflitos que carregamos nesse contexto. É a demanda social que nós temos. É como se nós carregássemos, né, sempre uma necessidade extrema de estar de acordo com o outro, em estar de acordo com o coletivo. Mas será que isso realmente faz sentido para nós? Então, pensar sobre espiritualidade envolve todos esses elementos. É uma reflexão profunda, é uma reflexão que nos permite transcender alguns conceitos de nós mesmos. Mas é mais fácil nós seguirmos aquilo que está pré-posto, que está pré-estabelecido. Então, o conceito da espiritualidade, que é esse sagrado de cada um, ele não existe uma forma. Ele não está fechado e eu, particularmente, acredito que nunca será. Por quê? Porque isso fala da essência de quem somos. Isso é quando o nosso coração vibra, quando o mundo faz sentido para nós. Estar conectado com a dimensão da espiritualidade é ter a consciência de si próprio, é estar na vida. Por isso que tanto se tem falado sobre essa dimensão e hoje eu venho trazer ela, mas trazer ela numa abordagem realmente de propor pensarmos sobre ela. Como eu coloquei, a dimensão da espiritualidade, até mesmo por questões culturais, ainda está muito atrelada à religiosidade. E isso é um ponto bem importante de ser colocado. A espiritualidade é nata, é o nosso sagrado, é o nosso ser. A nossa espiritualidade nos conduz à religiosidade, ou seja, eu posso ter essa conexão através da religião, sim, mas eu também posso viver em conexão com a minha espiritualidade sem a religiosidade. Essa fala é no sentido realmente do nosso processo de autoconhecimento, assim como a fé, né? A nossa fé, ela também faz parte desse processo de sagrado. Então, como eu me conecto com a minha fé? Essa foi uma reflexão que eu fiz comigo mesma, no sentido de pensar, quando eu era criança, eu tinha uma fé inabalável. Mas, por que isso passou a ter dúvidas ao longo da vida, né? Por que eu passei a questionar se realmente as coisas eram possíveis, como quando eu era criança? Que eu acreditava que as coisas eram possíveis e elas realmente aconteciam. E aí foi quando eu percebi que o excesso de informações, muitas vezes, ela nos afasta dessa conexão de sagrado. Passamos a conhecer múltiplas possibilidades, né? E essas possibilidades de desenvolvermos a nossa fé, às vezes, elas nos afastam da nossa essência. Isso é realmente no sentido de propor uma reflexão para cada um. Não é certo nem errado, não existe essa postura, principalmente quando a gente fala sobre espiritualidade. E é nesse sentido que hoje eu venho propor, né, esse diálogo, no sentido de realmente pensarmos qual é o sentido. Eu sei que parece repetitivo a questão do sentir, mas a espiritualidade é essa dimensão. Por isso que ela é tão complexa, por isso que ela não cabe em nenhum conceito fechado, porque ela transcende a dimensão física, mental, a social e a emocional, ao mesmo tempo que ela
compreende todas elas. Então, essa forma de ser é de cada um de nós. Mas quando nós não estamos alinhados com ela, quando nós não conseguimos nos conectar com ela, existe uma forma de saber as nossas outras dimensões, elas respondem diretamente. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é quando eu perco a minha confiança, né, em mim, no outro, na vida, de certa forma. Claro que isso falando numa perspectiva terapêutica, né? Numa perspectiva energética. As dores também são sinais e sintomas, às vezes principalmente as dores musculares de tensão, do quanto está pesado, né? Quanto está difícil os processos pelos quais nós estamos vivenciando. Então, essa é a perspectiva de trabalho, né? De trabalho no sentido de integrar todas as dimensões e compreender isso como saúde. Essa dimensão de sagrado, de espiritual, que está, né, no sutil, que está na nossa percepção, ela reflete diretamente na nossa dimensão física, na nossa matéria, no nosso corpo, nos nossos órgãos. E isso reflete o ser saudável, o estar saudável, o estar bem. Isso é o que se fala como estar alinhado, né? É tu conseguir ter a conexão do todo. A dimensão da espiritualidade, ela corresponde também à nossa criatividade, né? Quando a gente consegue sentir, a gente consegue ser criativo, porque se consegue enxergar naquilo que está preposto, que tem uma configuração igual para todos de uma forma diferente. Então, como que eu consigo fazer algo diferente em um mundo onde, teoricamente, praticamente tudo que se busca se encontra? Então, de que modo eu firmo a minha identidade dentro desse processo, né? E essas são questões existenciais que muito, né, eu tenho percebido através dos meus atendimentos nos indivíduos, principalmente nesse momento, onde o recolhimento ele está permitindo que as pessoas se encontrem de uma forma diferente consigo mesmas, né? Onde é possível desenvolver a percepção dos sentimentos, a percepção dos pensamentos, assim como observar a si e observar os outros que estão ao seu redor. Bom, então neste momento nós vamos esquentar um chazinho para aquecer os nossos corações e continuarmos então em seguida pensando aí e realmente buscando o nosso autoconhecimento e a nossa relação com a nossa espiritualidade. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Então, retornando no nosso chazinho, os corações aquecidos, né? Proponho para vocês inspirarem profundamente e aos poucos se permitirem, cada um no ambiente onde estiver, sentir através como que eu faço para sentir, né? O que é esse sentir?
né? O sentir, ele é constituído pelos nossos sentidos. Então, aos poucos, né, conforme o interesse, o desejo de cada um, eu proponho que percebam, seja no seu ambiente de trabalho, nas suas casas, seja neste momento ou em algum momento que vocês sintam, né, venham a sentir o pensamento, tipo, o que é esse sentir? Percebam, é através da visão. O que chama a atenção de vocês? Que tipo de visão, que tipo de cores? Quais são as imagens que faz sentido para cada um de vocês? Isso é uma parte desse sagrado que constitui cada um de vocês. Audição. Que tipo de sons causam bem-estar ou mal-estar? Que tipo de frequência, de nota musical, timbre de voz, sons da natureza, que tipo de interação auditiva cada um gosta. Paladar. Quais são os sabores que fazem sentido? Mais, menos, o amargo, o doce, o azedo, o cítrico. Como isso se conjuga para cada um. O tato. O que eu gosto de tocar? O que eu gosto de sentir? Um exemplo. Eu gosto de escrever em folhas sem linhas. Isso para mim é uma dimensão do tato. Eu gosto de tocar diferentes texturas. Eu gosto de sentir pedras, temperatura, quente, frio, morno. Os cheiros, né? O meu olfato. Quais cheiros me são agradáveis? Conseguem perceber a diferença entre os sentidos no dia a dia? Qual deles faz mais sentido para cada um? Tem algumas pessoas que têm o olfato mais apurado, outras têm o paladar, e assim cada um se constitui, depende de cada momento. E isso é a relação do sentir. Então, eu só consigo ter a minha conexão com o meu eu no momento que eu passo a fazer este reconhecimento, né? Ou autoconhecimento. Porque muitas coisas nós sabemos que é importante para nós. No entanto, não colocamos consciência do quanto é isso importante. E perdemos muitas vezes a dimensão disso. E aí é que vem o adoecimento. E aí é que está a conexão desta dimensão de espiritualidade. É quando eu perco a compreensão que o meu dia tem 24 horas e que destas 24 horas a minha prioridade é uma dimensão física. Ou seja, eu preciso ter uma rotina de sono, uma rotina de higiene e uma rotina de alimentação, no mínimo. Fazendo um cálculo, teoricamente, no mínimo 13 horas destas 24 horas já foram ocupadas. E a partir disso, das horas restantes, eu tenho uma jornada de trabalho. E quanto, né, vamos supor que dessas 13 horas exista mais 8 horas de uma jornada de trabalho, nós já temos um total de 21 horas, né? Então, dentro deste processo de 3 horas, existe uma família, existe amigos, existe uma dimensão de lazer, existe uma necessidade de autocuidado. E como que eu administro isso? Será que eu tenho consciência disto? Ou será que eu diminuo o meu tempo de sono, eu diminuo o meu tempo de alimentação, até mesmo, às vezes, o meu lazer, eu retiro ele da minha rotina?
Então, são pontos que, devido, né, ao nosso dia a dia, a vários processos que existem enquanto sociedade, enquanto sistema econômico, que nos demandam a nossa disposição constante para suprir tarefas, né? E essas tarefas, elas nem sempre estão relacionadas com aquilo que faz sentido para nós. Então, esse é um processo onde começa ou, né, se desenvolve muito dos adoecimentos que eu venho acompanhando. Por quê? Devido à influência daquilo que é posto, eu vou desconectando do meu ser, eu vou desconectando da minha essência. E eu passo a crer, né, a acreditar que eu preciso de inúmeras coisas para poder ser eu, para poder estar feliz, me sentir bem. Mas nem sempre isso realmente é uma necessidade verdadeira do meu ser. Muitas vezes existe uma necessidade de estar com o outro, da troca de afeto, de estar em determinados ambientes com a natureza, por exemplo. No entanto, o meu tempo, ele não me permite essas conexões. E aí eu vivo numa busca incessante por aquilo que vai me fazer feliz. Mas internamente, no meu ser, existe uma grande lacuna, um grande vazio. Então, isso é quando se coloca a importância da espiritualidade, a importância de estarmos conectados com o nosso eu. Então, a nossa dimensão espiritual, né, de espiritualidade, ela diz quem somos. Nós somos ela, e em todos os espaços onde estamos, né, nós preenchemos esses espaços enquanto ser a partir dela. Mas a minha proposta não é trazer um conceito de espiritualidade, não é definir essa espiritualidade, mas sim entender a singularidade da espiritualidade que compõe o nosso ser. E a partir disso, realmente buscar, né, auxiliar, né, que como eu coloquei desde o início, né, esse é o meu propósito aqui com vocês, através das minhas experiências, de tudo que eu venho estudando, trazer, né, incitar a reflexão para cada um aí, dentro do que cada um está aberto para receber. E essa é um assunto que eu gosto muito, que tenho pensado muito, né, ao longo da minha vida, sobre o processo de espiritualidade e encontro de essência. Porque quando eu compreendo o adoecimento como a desconexão entre o meu corpo, a minha mente e o meu emocional, eu preciso entender aonde eu faço essa reconexão para estabelecer, né, a minha saúde. E eu percebo, né, e não só eu, né, já existe várias pesquisas, vários estudos que comprovam, né, a importância da dimensão da espiritualidade na nossa saúde. Mas realmente o propósito foi abrir um pouco o que é a espiritualidade, que ela não é só uma dimensão sutil, é uma dimensão atrelada a questões da fé, mas essa fé, ela fortalece, ela é a nossa essência, mas como ela se manifesta, né? Que está no nosso corpo, na nossa dimensão física, na nossa dimensão mental e na nossa dimensão espiritual. Um beijo a todos, um grande abraço e uma ótima noite.
Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.